tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer não só as simpáticas palavras que me dirigiu, mas também a oportunidade de estar aqui numa Assembleia de Investigadores a apresentar um pouco do que tem sido a minha investigação de pós-doutoramento. E hoje eu trazia-vos para conversarmos um pouco um tema que no fundo tenta englobar as causas e o porquê de eu estar a estudar as tentativas de reforma da administração pública no Portugal do Estado Novo e que se prende com esta aparente dualidade entre o imobilismo político do Estado e a necessidade de atingir e atender aos desafios do desenvolvimento do pós-Segunda Guerra Mundial e a forma como estes dois aspectos aparentemente contraditórios têm influência na forma como a administração pública passou a ser pensada, nomeadamente ao nível da necessidade da sua reforma. E um dos pontos centrais desta investigação prende-se com o facto de, contrariamente ao que sucede em termos da bibliografia internacional, a maior parte da bibliografia portuguesa referente às tentativas de modernização da administração pública incide quase unicamente no período democrático. E as incursões à época do Estado Novo, na maior parte das vezes, não passam de alguns elementos introdutórios dos estudos que foram feitos sobre o período pós-25 de Abril. Porém, e apesar do primeiro Ministério da Reforma Administrativa datar apenas de 1978, os debates, os estudos e os projetos tendentes à reforma da administração pública no sentido de a tornar mais eficiente têm lugar durante todo o Estado Novo. Em diferentes níveis e com objetivos que foram sendo alterados ao longo do tempo, surgem reestruturações da orgânica administrativa desde os últimos anos da década de 20, aliadas a uma crescente preocupação com a situação do funcionalismo público, que vai perdurar com várias nuances até ao final do regime. E se numa primeira fase as preocupações com a eficácia da administração pública se prendem com o processo de institucionalização do Estado Novo e com a necessidade de atingir e de manter o primado das finanças sãs, a Segunda Guerra Mundial vai incluir novos aspectos nesta equação. O Programa de Assistência Técnica e Produtividade, do plano chamado Plano Marshall, e os planos nacionais de fomento exigem diligências que a administração pública não estava preparada para responder. Da mesma forma, a nível internacional, o Estado adquire nesta época novas funções, sendo desafiado a promover o desenvolvimento económico e social. E Portugal entra igualmente nesta lógica desenvolvimentista que exige do Estado uma administração célere e eficaz que possa garantir o fomento económico, o apoio aos privados neste mesmo processo e o crescimento do Estado Social. Nos anos 60, esta administração pública, que é uma administração que se alarga em termos de funções, em termos de número de funcionários, vê-se ainda impelida a alcançar a continuação da contenção da despesa pública, um objetivo que se torna cada vez mais premente devido ao esforço financeiro ligado à defesa. Na sequência deste processo, pautado por vários estudos e iniciativas pontuais, mas que não apresentaram um caráter sistemático, é criado em 1967 o Secretariado da Reforma Administrativa, iniciando um período que se pretendia novo no que diz respeito à estruturação do projeto de reforma da administração pública. Nesta comunicação, eu pretendo defender que o processo de reforma administrativa que é empreendido pelo Estado Novo teve como principal objetivo a manutenção do regime e das províncias ultramarinas. A procura da eficácia administrativa não era entendida como um fim em si mesmo, mas como uma forma de atingir os vários objetivos do regime. E eu penso que esta conhecida frase da obra O Leopardo caracteriza bastante bem a dicotomia que é apresentada pelo Estado Novo no final da Segunda Guerra Mundial.
De facto, muito deveria mudar para que politicamente tudo ficasse como estava. Para manter o regime, era preciso desenvolver a economia, era preciso criar um Estado social e diminuir a despesa pública. E para que estes objetivos fossem alcançados, era necessário reformar e modernizar a administração. O primeiro aspecto a ter em conta é que era necessário desenvolver para manter o regime. No final da Segunda Guerra Mundial, a administração pública enfrentava desafios a nível global. Por um lado, os países que foram diretamente atingidos pelo conflito e pelo recrutamento militar haviam já sentido a necessidade de formar rapidamente novos funcionários e debatiam-se agora, no final da guerra, com a necessidade de readaptar aqueles que reingressavam nos serviços do Estado. Por outro lado, a necessidade de racionalizar o aparelho de Estado, tornando-o menos dispendioso, apresentava-se como um problema a nível internacional. E, simultaneamente, as transformações sociais e económicas que surgiam um pouco por todo o mundo conduziam ao desenvolvimento de um novo papel do Estado na sociedade, ao qual passariam a ser atribuídas novas funções enquanto promotor do desenvolvimento económico e do bem-estar social que implicavam um maior nível de intervencionismo. De facto, o mundo havia mudado no final da guerra e essas mudanças teriam reflexos diretos no papel e nas funções atribuídas ao Estado, desenvolvendo-se a consciência sobre a necessidade de renovar as administrações públicas, tornando-as mais eficientes e de rever o papel e o perfil dos Estados. O crescimento económico dos anos 30, dos chamados 30 gloriosos, peço desculpa, necessitava de ser ancorado em estruturas administrativas preparadas para responder aos desafios do desenvolvimento, sendo o Estado diretamente responsável por promover as condições e as estratégias necessárias à sua prossecução. Na Europa, quer o Programa de Reconstrução e Reconstituição Económica desenvolvido pelos Estados Unidos, o chamado Plano Marshall, quer os Planos Nacionais de Fomento, necessitavam de uma estrutura administrativa capaz que apresentasse rapidez e eficácia e que estivesse baseada num corpo de funcionários devidamente formado. Era necessário estender as lógicas da produtividade à administração pública, as lógicas que se encontravam também nesta época a ser desenvolvidas a nível industrial. Era necessário também renovar estruturas, organismos e métodos de trabalho administrativo e garantir que o setor público mantinha uma capacidade de atração dos melhores funcionários. Simultaneamente a uma alteração do papel do Estado na sociedade e ao consequente alargamento das suas funções, aprofunda-se a consciência da inadequação das administrações públicas, que se mantinham de uma forma geral baseadas em métodos de trabalho tradicionais e rotineiros, apresentando um baixo nível de eficácia e de produtividade. Além disso, a função pública lutava, em alguns países, entre os quais Portugal, contra uma perigosa fuga de quadros qualificados para o setor privado, decorrente das diferenças salariais apresentadas entre os dois setores e do aumento das regalias atribuídas pelas empresas privadas. Assim, o desenvolvimento da administração pública passaria a ser entendido, sobretudo a partir da década de 50, como uma preocupação global, independentemente da natureza dos regimes políticos e das diferenças económicas e sociais entre países. Esta consciência sobre a necessidade de renovar as administrações públicas encontrava-se relacionado com um novo conceito, o conceito de administração para o desenvolvimento. Esta noção foi desenvolvida internacionalmente após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de melhorar de forma global as práticas administrativas e foi apoiada por organismos como a ONU, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a Organização dos Estados Americanos, a Fundação Ford ou a Comissão Económica para a América Latina, entre outros. Portugal não fica aquém desta realidade. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo era uma ditadura que tentava sobreviver na época da vitória das democracias. E era um país colonial que inevitavelmente iria ter de lutar contra a vaga de descolonizações da época.
Manter o regime implicava não ficar de fora do clima de crescimento do segundo pós-guerra, implicava conseguir desenvolver a economia e o Estado Social e gerir adequadamente os territórios metropolitanos e ultramarinos. Uma administração eficaz era essencial para o atingir de cada um destes propósitos. Era essencial para controlar a despesa pública, para auxiliar o progresso económico e social e para conseguir de forma eficaz cumprir as diligências administrativas do Plano Marshall e dos planos de fomento nacionais. Para isso, era necessário aumentar o nível de intervenção do Estado na sociedade e na economia. Encontramos esta medida presente em meados da década de 40 em algumas das intervenções que são feitas na Assembleia Nacional e também em vários pareceres da Câmara Corporativa. Em meados da década de 1940, o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de colocar em prática grandes obras de fomento exigiam uma maior intervenção estatal assente em dois grandes objetivos. Por um lado, na imposição de estratégias que permitissem o maior aproveitamento dos recursos disponíveis, baseadas na aplicação de processos técnicos mais rentáveis. Por outro, na sua integração em projetos de desenvolvimento que permitiam melhorar os resultados e melhor gerir os avultados investimentos que estes pressupunham. Uma maior intervenção do Estado na economia possibilitaria ainda o desenvolvimento da necessária coordenação entre os vários órgãos responsáveis pela vida económica. Este novo papel do Estado pressupunha igualmente uma reforma dos serviços públicos, um elemento essencial para que os planos de fomento económico pudessem ser implementados de forma conjunta e sistemática. Contudo, a necessidade de preparar o aparelho de Estado para a condução do processo de desenvolvimento económico e social nacional surgia de forma paralela à necessidade de controlar as despesas públicas, mantendo o paradigma das finanças sãs, uma das grandes bases do poder de Salazar. No discurso oficial, estes dois objetivos poderiam ser simultaneamente atingidos através do aumento da eficácia dos serviços públicos. A este nível, os processos de trabalho nos departamentos públicos nacionais apresentavam uma importância relevante, não podendo também ser descurados. A importância dos serviços públicos continuava ligada à problemática do funcionalismo. De facto, a situação dos funcionários públicos em meados do século XX era considerada deficiente, quer em termos de formação específica, quer no que diz respeito a remunerações e a apoios sociais. Os esforços feitos até então eram considerados insuficientes, pois os aumentos nas dotações dos serviços públicos não haviam tido como consequência uma melhoria da eficácia dos serviços, nem do nível de vida do funcionalismo. Era necessário que se empreendesse de forma articulada e sistemática que remodelasse todos os quadros do funcionalismo, baseada na ação de comissões especiais nomeadas por cada Ministério e sob a supervisão de uma comissão central. Referia ao deputado Figueiredo Arrego, em dezembro de 1947, e passo a citar: menos pessoas, mas mais pago, mais técnica e menos burocracia, são ditamos a observar. Fim de citação. Estas debilidades tornavam-se ainda mais graves após a Segunda Guerra Mundial, época na qual, sobre os organismos de Estado, caiu quase de repente um somatório de trabalho que a sua própria estrutura dificilmente comportava, e daí demoras, discussões, atrasos e até erros. Era-nos também referido na Assembleia Nacional. Era preciso preparar a administração pública para o novo papel que lhe era pedido que desempenhasse no processo de desenvolvimento económico e social. Contudo, esta reforma teria de ser realizada sem esquecer o primado das finanças sãs, continuando a contenção das despesas a apresentar-se como um dos principais objetivos do regime no processo de modernização da sua administração. O alargamento das funções atribuídas ao Estado acaba por ter impacto no aumento das despesas ordinárias, sem que paralelamente se verificassem melhorias na eficiência dos serviços públicos. A solução passaria então pela reorganização do aparelho de Estado, de forma a ser possível produzir trabalho mais útil e eficiente. Para tal, eram necessários a simplificação
fiscalização e coordenação dos organismos de Estado e que, no sentido de algumas das medidas que vinham já sendo promulgadas e que pretendiam evitar sobreposições e repetições de tarefas entre diferentes serviços e departamentos. A preocupação com o aumento das despesas ordinárias no que respeita ao setor público é de facto uma das questões suscitadas nos debates deste segundo pós-guerra. Mas enquanto várias vozes se levantavam a favor de uma política de contenção de despesas, surgem também alertas sobre o facto dessa redução não poder ter como consequência uma diminuição da capacidade de intervenção do Estado. Em dezembro de 1950, na discussão sobre a proposta de lei de meios para o ano de 1951, Daniel Barbosa alerta para o facto de, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, Portugal se encontrar entre os países nos quais a despesa do Estado por habitante é menor, situando-se inclusivamente numa posição inferior à de países como a Estónia, a Letónia, a Turquia, a Jugoslávia ou a Polónia. Assim, apesar da necessidade de conter o aumento dos custos, era importante não esquecer que qualquer contenção substancial de despesas poderia traduzir-se numa diminuição da eficácia da máquina burocrática do Estado. De facto, a diminuição das despesas ordinárias teria assim de estar ligada a uma melhoria dos métodos de trabalho e não a uma diminuição do nível de intervenção do Estado, de forma a não colocar em causa o necessário aumento da capacidade de atuação estatal. Neste sentido, a introdução de novos métodos de trabalho poderia ser um meio para alcançar quer uma diminuição do número de funcionários, quer uma melhoria na eficiência dos serviços. Tal é referido, por exemplo, pelo deputado Matos Tacanho, em dezembro de 1951, durante a discussão da Lei de Meios para o ano de 1953, que previa, no seu artigo 15º, a mecanização de certos serviços. Mas outros males assolavam também a orgânica da administração pública, tornando-a menos eficiente. Em 1958, no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta de Crédito Público relativas a 1956, o deputado Mário de Oliveira voltaria a referir na Assembleia Nacional os malefícios da dispersão funcional dos serviços que se sobrepõem em termos de competências e atribuições. Para o deputado, existia assim a necessidade de, e cito, promover um detido e amplo reajustamento orgânico da administração, com o objetivo de estabelecer as bases necessárias para atingir um comportamento coordenado do setor público em face da exigência de assegurar a sua íntima e ativa cooperação com o setor privado, disposto a agir de acordo com os superiores interesses da nossa economia. Fim de citação. Os parceiros da Câmara Corporativa sobre as contas gerais do Estado vinham ainda fazendo referência à necessidade da reorganização dos serviços públicos através da introdução de métodos modernos de trabalho que poderiam ter influência no rendimento e na rapidez dos serviços. Esta necessidade tornava-se mais premente com o aumento das responsabilidades do Estado ao nível do desenvolvimento económico. Na verdade, no segundo pós-guerra, o regime teria de adaptar-se a novas realidades, novas prerrogativas e desafios, a imperiosa necessidade de tornar mais célere e eficaz uma administração pública em pleno desenvolvimento, o esforço acrescido de uma guerra em três frentes, aliados à manutenção do saneamento financeiro, exigiam mais do que as reformas parcelares que haviam sido feitas até então. Para manter o regime, era necessário proceder a uma reforma administrativa apropriada. A década de 60 testemunha assim um progressivo alargamento da função pública com o consequente aumento do número de funcionários. Este alargamento seria contemporâneo, como vimos, de um aumento da despesa pública com o setor da defesa, devido à guerra colonial, e também com a função social do Estado. Porém, simultaneamente mantinha-se o imobilismo administrativo, não obstante os vários avanços feitos no sentido de se proceder ao estudo e aplicação de reformas da administração pública. O deputado Eduardo Vaz de Oliveira apresenta, e já em 1970, uma crítica bastante consciente sobre esta tensão entre o aumento das funções e prerrogativas do Estado e a manutenção de embaraços administrativos. E eu vou citar uma parte de uma sua comunicação.
após ter terminado a Segunda Guerra Mundial, é que começa já a não se compreender o imobilismo administrativo em que nos mantivemos. Mormente depois que a criação da Comissão Central de Inquérito e Estudo da Eficácia dos Serviços Públicos, de 1951, chamou a atenção para o problema. E depois que o primeiro Plano de Fomento, de 1953, lançou a nossa administração pública na senda das tarefas da planificação e da coordenação, alertando automaticamente os nossos governantes para a necessidade imperiosa de se proceder a uma reconversão da nossa administração e, designadamente, da nossa função pública. E não é ainda de estranhar que, tendo o Ministério das Finanças, em 1957 e 58, abordado de frente o problema, quer a propósito do aumento de vencimentos do funcionalismo público levado a efeito no último desses anos, quer a respeito do artigo 10 da Lei de Meios de 1958, tudo continuasse adormecido como se for uma mera questão de pormenor. Fim de citação. De facto, a manutenção do intervencionismo estatal no âmbito do lançamento de projetos de cariz económico e social continuaria a requerer uma contínua adaptação dos serviços públicos e, como refere o deputado Nunes Barata, em 1962, na discussão sobre as contas gerais do Estado, o aumento das prerrogativas estatais acabaria também por significar um aumento do impacto da falta de eficiência dos serviços públicos portugueses. Derivado desta consciência, a década de 1960 traz consigo um aumento das referências sobre a problemática da reforma administrativa, a importância das questões ligadas à aplicação de métodos de organização e métodos, e a situação do funcionalismo, sobretudo no que diz respeito ao seu regime jurídico e condições de formação e aperfeiçoamento. Da mesma forma, continua a preocupação com a contenção das despesas, desta feita muito ligada ao impacto da guerra colonial no orçamento de Estado. Verifica-se de facto que na década de 1960 a imprescindibilidade de melhorar a eficácia da administração pública e dos seus funcionários, enquanto eram reduzidas as despesas, já não se encontrava só relacionada com o aumento das prerrogativas do Estado e com a redução das despesas necessárias à manutenção do primário das finanças sãs, mas também com a capacidade de manter os territórios ultramarinos e de manter o próprio regime. O papel do elemento humano neste processo não seria também esquecido. Em 62, na discussão sobre as contas gerais do Estado, o deputado Nunes Barata enfatiza a importância da preparação e seleção dos funcionários para a eficiência do aparelho de Estado, cuja burocracia não se compadecia com amadorismos ou com improvisos. O elemento humano seria alvo de uma elevada atenção. A questão do número de efetivos necessários para a boa condução da função administrativa, a sua evolução quantitativa e a repartição por classes viriam a constituir temas centrais de análise e debate na Assembleia Nacional. Na verdade, a situação económica e social do funcionalismo é entendida como um dos elementos responsáveis pela quebra de produtividade. É, portanto, desde a década de 1930 e até 1974, um dos elementos centrais dos discursos relativos à problemática da administração pública portuguesa. Referia o Ministro de Estado Mota Veiga, em 1968, que o homem é a primeira e fundamental realidade da administração e esta, como toda e qualquer organização, valerá o que valerem os homens ao seu serviço. Na sequência de um longo processo de consciencialização acerca da importância da atribuição de um caráter sistemático à reforma administrativa, é criado em 1967 o Secretariado da Reforma Administrativa, que era dependente da Presidência do Conselho e dirigiria os estudos e trabalhos tendentes à aplicação das reformas necessárias. O projeto de reforma, promulgado na sequência dos trabalhos do Grupo de Trabalho número 14, que foi o grupo constituído para e de onde saiu o Secretariado da Reforma Administrativa, baseava o projeto de reforma administrativa em 4 pilares principais: a situação do funcionalismo, a orgânica dos serviços, as relações com o público e as operações desempenhadas pelos serviços públicos. Apesar da entrada em funcionamento do Secretariado ter sido lenta e de toda a sua atuação ter sido bastante limitada, são tomadas algumas disposições importantes a nível ministerial após a sua criação. Porém, e apesar deste dinamismo, sobretudo daquele
um dinamismo que é sobretudo visto nos ministérios que têm a seu cargo um maior volume de trabalho, como o Ministério das Finanças, por exemplo. A criação do Secretariado da Reforma Administrativa não conduziu a alterações concretas no grau de eficácia da administração pública nacional. Não obstante o reconhecimento do aumento do ritmo de trabalho desenvolvido pelo Estado em prol do desenvolvimento económico, vários deputados alertam para o facto desse esforço acabar por ser perdido nos intrincados e envelhecidos serviços da administração pública. Esta realidade impedia ao Estado de cumprir plenamente os desafios que tinha de atingir. A resposta a este desafio reside na criação e modernização de estruturas, na resolução de problemas ligados ao funcionalismo público e no melhor e mais racional aproveitamento do seu trabalho. Analisando a realidade internacional, verifica-se que a reforma iniciada em Portugal não é original e apresenta, em grande medida, as lógicas que vinham sendo largamente difundidas internacionalmente. Apesar de com um ligeiro atraso, a reforma administrativa portuguesa apresenta características, objetivos e metodologias semelhantes à realidade internacional e, ao nível dos seus agentes, o papel da internacionalização e do contacto direto ou indireto com os organismos que defendiam a necessidade da melhor eficiência da administração pública é evidente. Paralelamente, Portugal havia-se dado uma maior abertura ao exterior. O Programa de Assistência Técnica de Produtividade havia colocado o país em contacto com organismos como a OCDE e a Agência Europeia de Produtividade. E desta forma, Portugal acaba por integrar, sobretudo como beneficiário, as redes internacionais de transferência de conhecimento que são criadas por estes organismos, bem como aquelas que derivam da colaboração portuguesa com o Instituto Internacional de Ciências Administrativas e que permitiram aos técnicos portugueses entrar em contacto com informação e experiências internacionais decorrentes de programas de assistência técnica da ONU. Também ao nível das características da reforma administrativa portuguesa, os impactos internacionais são evidentes. Os eixos de ação sobre os quais esta decorre são também aqueles que mais se verificam internacionalmente. De facto, se confrontarmos as fontes e a bibliografia internacional, verificamos que os vários processos de reforma que vão sendo feitos em vários países, e não só na Europa, também na Ásia e em África, são bastante parecidos com o projeto de reforma português. Neste ponto é necessário não esquecer a importância de um conjunto de agentes que se afirmaram como a plataforma de apoio dos processos de reforma da administração pública, fortemente internacionalizados, conscientes da necessidade de modernização administrativa e presença recorrente nos organismos internacionais ligados ao estudo das ciências administrativas, constituíram os elos de contacto entre as referidas redes internacionais e a administração pública portuguesa. E, neste âmbito, é possível destacar nomes como Marcelo Caetano, como Diogo de Paiva Brandão, Diretor-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Aureliano Felizmino, Diretor-Geral da Contabilidade Pública, entre muitos outros. No entanto, e apesar de absorver todas estas experiências e seguir as principais linhas desenvolvidas internacionalmente, a reforma administrativa portuguesa submete-se sempre às prioridades do regime. Enquanto internacionalmente a melhoria da administração pública era teoricamente apresentada como um fator de fortalecimento dos regimes democráticos, Portugal necessitava de uma administração eficiente para manter a ditadura e para manter os territórios ultramarinos. Baseado num conjunto de quadros que compreende e sustenta a necessidade de reformar e de melhorar a máquina administrativa, o projeto de reforma da administração pública portuguesa, projetada na década de 60 e inícios dos anos 60, utiliza assim linhas internacionais para atingir objetivos nacionais, aliando o desenvolvimento económico e social à manutenção do regime. Assim, para concluir, salientava apenas alguns pontos que me parecem mais importantes. Em primeiro lugar, Portugal é impelido, após a Segunda Guerra Mundial, a refletir sobre o seu próprio processo de desenvolvimento económico, sendo o Estado chamado a apresentar um papel mais interventivo em prol desse desenvolvimento. São as diligências necessárias à gestão do Plano Marshall e as lógicas decorrentes do planeamento económico que evidenciam uma administração pública pouco eficaz,
que utiliza métodos e processos de trabalho rotineiros e pouco racionais, composta por funcionários debilmente formados que cada vez mais se viam atraídos pelas melhores condições proporcionadas pelo setor privado. O desenvolvimento económico do país dependia assim de uma efetiva reforma da administração pública, mas, simultaneamente, era também necessário manter o primado das finanças sãs. Enredada de tal forma nas necessidades e prioridades do regime, a reforma da administração pública passaria a ser encarada como um elemento necessário à sua manutenção. Por esse motivo, a década de 60 testemunharia a constituição de grupos de trabalho, a realização de estudos, a organização de ações de formação e um aumento de contactos internacionais ao nível da modernização administrativa. Como elemento aglutinador e coordenador desta tendência, seria criado o Secretariado da Reforma Administrativa, que teria, contudo, uma vida bastante curta. E apesar do seu limitado grau de concretização e eficácia, a consciência sobre a necessidade de reformar a administração pública pautou todo o período do Estado Novo, não tendo apenas início após a Revolução de 1974. Muito obrigada.